Boa tarde, pessoal. Bom domingo e desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Patrocínio Porto Seguro São Pedro. Mas é um Porto Seguro, Porto Ferreira, não é? Quem nasce lá já tem a vida garantida. Vocês não entendem a minha mensagem? Não. Estamos indo para a aula de número 49. Desculpa, o pessoal gosta de me incomodar e atrapalhar o meu ritmo. Nós vamos falar hoje de Sagitário. Na reunião passada, domingo passado, falamos de Leão. Estamos trabalhando o elemento fogo. Sagitário é o fogo desejante que persegue as altitudes. Então, quem gosta do nível raso? Quem gosta da horizontal? Quem gosta de ir na feira? Gêmeos. Né? Sagitário não tem nenhuma conexão com isso. Sagitário quer outro ambiente, outra dimensão, tem a mente em outro nível de realidade, oposta a Gêmeos. Justamente por isso que são signos que se opõem mutuamente. Então, o símbolo clássico de Sagitário é um centauro, meio equíneo, meio humano, portando um arco e uma flecha e apontando para as alturas, que é a sua meta existencial, elevar-se. Então, o elemento fogo, como nós vimos, é o elemento do querer. Eu quero ser, que nós analisamos em Áries, eu quero criar, estudamos em Leão, e agora em Sagitário eu quero crer. Eu preciso ter uma crença. Por que eu preciso ter uma crença? Porque essa crença vai fazer o papel de alavanca, vai fazer o papel de estilingue para me lançar para as alturas. Eu preciso acreditar num lugar que eu ainda não cheguei, mas eu, de alguma forma, preciso ter a convicção de que esse local, essa utopia, existe. Mesmo que utopia significa um lugar que não existe. Mas eu crio esse lugar. E a partir do momento que eu acredito, ele passa a existir. Esse é o segredo da fé. A fé torna as coisas reais. E o bom Sagitário sabe muito bem do que nós estamos falando. Fé e confiança na intervenção dos poderes celestes operam milagres. Então, o acreditar, o crer, a confiança, a fidelidade promovem um movimento interior na alma que faz com que ela se lance, se direcione a um ponto luminoso, a um alvo onde emana vida, sabedoria. Esse é o propósito sagitariano. Buscar a vida real, a vida com V maiúsculo. E não um mero conhecimento descartável e provisório, mas uma sabedoria eterna. O senso comum tem natureza mercurial. É útil para viver com semelhantes. O Mercúrio de Gêmeos e o Mercúrio de Virgem são úteis para desenvolvermos uma linguagem, dominarmos um vocabulário, nos relacionarmos com os colegas de trabalho, para ter uma disciplina, para organizar a casa, preparar uma aula. Isso é necessário, mas é pouco. Para Sagitário é praticamente nada, porque está ligado somente à parte operacional. Maria Gabriela, por favor, você que veio correndo de Porto Ferreira, chegou esbaforida, vem compartilhar com a gente, já que você teve tanto trabalho para se deslocar, tantos quilômetros. Você que tem Virgem forte, não é isso? Você tem Sol e Vênus em Virgem. Sim. Muito bem. Como é que fica essa coisa mercurial em você? Porque você também tem 2 planetas em Sagitário, não tem? Tem. Marte e Urano. Marte e Urano. Como é que você faz para equilibrar as demandas do dia a dia, o seu trabalho fazendo pãozinho nosso de cada dia,
E esse seu desejo de transcender a mente, o espírito, se aprofundar nos estudos, como é que você se divide entre os afazeres diários e esse anseio da sua alma pelo conhecimento? Exige um esforço muito grande, não só para dividir o tempo, mas para modular o meu comportamento. Porque, como eu estudo bastante, acordo cedo, tenho a minha rotina de leituras, de oração, e à tarde eu vou para o meu trabalho, para a padaria, e lá eu converso com todos os tipos de pessoas, eu tenho que modular a minha percepção conforme aquilo que se apresenta, inclusive modular o meu discurso. Porque se eu falar tudo que passa pela minha cabeça, ninguém vai entender, e eu vou estar morando no hospício rapidinho, né? Então você tem que calibrar a sua fala, subir e descer com uma certa rapidez, porque você atende o público, é isso? Exatamente. Então você tem que desenvolver muita habilidade mercurial. Isso, e às vezes a gente comete erros. Então a gente começa a conversar com uma pessoa, a pessoa conta algo para nós, para mim, por exemplo, uma questão íntima dela. E chega e me conta. Eu vou fazer uma conta muito rápida na minha cabeça do que se passa com aquela pessoa. E eu poderia entregar A, B, C para ela, de informação e até de uma devolutiva. Mas eu não posso fazer isso. Porque, normalmente, as pessoas não contam algo para a gente numa padaria porque elas querem alguma opinião inteligente, elas contam para despressurizar. Então, você tem que o tempo todo estar calibrando. Isso é uma arte. Isso é uma arte. Subir e descer. E, de vez em quando, a gente erra, né? Tropeça. Tropeça. Legal. E como é que fica esse seu anseio por um conhecimento superior? Já que você trabalha bastante. Em nenhum momento eu tiro ele do foco. Eu estudo bastante, eu tenho as minhas rotinas, como eu disse, mas enquanto eu estou fazendo a tarefa mais simples, quebrar um ovo ou fazer um queijo quente numa chapa, para mim isso é tão importante como se eu estivesse com Aristóteles ou com Platão. Você tem que dedicar muito amor para você poder fazer qualquer tarefa. E você tem que fazer isso como uma cristã. Você tem que limpar um banheiro, tirar um lixo de um banheiro, fazer um suco de laranja, servir um café com o mesmo carinho que você faz uma aula dessa. Senão, não tem valor. Senão, é só palavras ao vento. É só um discursinho bonito, vestido. Olha como esse pessoal é inteligente, é interessante. Bom, se você é interessante, inteligente, cristão e sábio, trate bem os seus familiares, os seus pais, os seus filhos, os seus amigos. E como é que você consegue não tornar meramente mecânica essa funcionalidade mercurial do teu cotidiano? Você falou com amor, como se fosse por um sábio, por um filósofo, mas você consegue desmecanizar? Isso não é a parte mais difícil, na minha opinião. A minha opinião, a parte mais difícil é eu não me enfurecer quando eu percebo que aquele acontecimento ou aquela pessoa que está se apresentando naquele momento, ela está sendo vil. E eu tenho certeza que existe vileza, existe egoísmo, existe maldade, existe uma superficialidade nociva naquela palavra. Ela está te testando muitas vezes. E aí, isso para mim é a parte mais difícil. Porque, como eu disse para você, eu tenho condição de fazer uma análise rápida, um jogo rápido na cabeça e saber o que aquela pessoa está me trazendo. E aí eu tenho que posicionar os meus exércitos interiores para não ir em cima. Bonito. Tem que segurar a onda. Tenho que segurar a onda. Legal, Gabi. Parabéns. Obrigado. Sagitário estimula a busca por respostas que estão além do senso comum, além de Mercúrio, além do palavrório, além do discurso linear, além do lado esquerdo do cérebro, que trabalha para resolver questões humanas e mundanas.
Seres humanos incomuns geralmente são excessivos, extrapolam e são invejáveis e também admiráveis. A gente se pergunta, como é que um ser humano consegue chegar a esse nível de conhecimento, de sabedoria, de aptidão profissional? Vamos citar alguns exemplos. Oscarzinho. Alguns dizem Niemeyer, outros dizem Niemeyer, não importa. O Oscarzinho, conhecido por ter projetado a cidade de Brasília, junto com Lúcio Costa, ele tem um mapa muito interessante. Ele tem Júpiter em Leão, que não é pouca coisa, Mercúrio e Sol em Sagitário. Olha, só esse Júpiter em Leão e esse Sol em Sagitário já torna ele uma pessoa excepcional. Além disso, ele tem a Lua em Touro, gosta do concreto e é muito criador e original. Tem Vênus e Urano em Capricórnio. Doutora Cristiana, por favor, venha a nós o teu reino. Explica para a gente como é que funciona esse poder de Júpiter aliado ao Sol. Você que tem Júpiter, Trígono, Sol. Que bênção celeste é essa? O que todo mundo te reconhece, doutora Cristiana, como uma pessoa especial, né? Tanto é que você colabora com as pessoas mais espiritualizadas do planeta, que somos nós. Como é que você recebe essa dadivosidade de Júpiter e essa luz solar que, de alguma forma, sempre atravessou sua existência? Nunca te faltou nada? Você é uma pessoa abençoada, não é, Cris? Fala pra gente isso. Mas você veja só que curioso, né? Eu sou capricorniana, tenho ascendente em terra, mais 3 planetas em virgem em terra. Então, assim, o capricorniano por si só, ele já é muito, assim, às vezes pessimista, se culpa, autoexigente consigo próprio, nunca está satisfeito. Mas esse Sol Trígono Júpiter, ele me dá uma sensação íntima, muito profunda, de que tudo está certo, que tudo vai dar certo. Eu não sei muito bem explicar, mas ele contrabalanceia um pouco esse lado meio um pouco melancólico desse Capricórnio aí. E você se considera uma pessoa abençoada? Ah, olha, eu recebo muito mais do que eu acho que eu mereço, então eu acho que sim. A vida foi bem generosa comigo, me abriu muitas portas, muitos caminhos, até o caminho para eu estar aqui na filosofia Rosa Cruz, absorvendo todos esses aprendizados que foram legados por Max Rendel. Só isso já é uma bênção. Legal, Cris. Muito obrigado. Eu que agradeço. As obras de Sagitário aproximam os homens dos deuses. Por isso que é um signo que está lá em cima no zodíaco e, além disso, apontando para os céus. E Oscar Niemeyer fez isso, ele construiu uma escadaria para o céu. Quando nós contemplamos as suas obras, não tem como não ficar pasmado, assombrado pela originalidade, pela ousadia. É muito impressionante. Seres humanos que ousaram criar como os deuses. Os sagitarianos têm isso. Eles, de alguma forma, eles têm um impulso interno para chegar no panteão celeste e celebrar a vida com os deuses. Como aconteceu na mitologia com muitos seres humanos, que, pelos seus atos, pelas suas façanhas, foram convidados pelos deuses a participar do banquete. Ou se transformaram até em constelações. Que loucura é essa? Aí Deus recebendo o Oscar, né? Oscar, que surpresa, eu não te esperava tão cedo, porque ele viveu muito, o Oscar Niemeyer. E ele está com um livrinho, Novos Projetos.
Então ele vai mexer muita coisa lá no céu que já está meio velho. Tem muita coisa que, né, já está mofando. Imagina, o céu existe desde o início da criação. Ainda bem que o Niemeyer foi para lá. Mas é óbvio que ele está com o livro vermelho e tem o símbolo do Partido Comunista aqui, claro, né? Porque ele vai acabar com esse negócio de Deus ser o onipotente. Vamos dividir esse poder com os outros? Oh, Deus, para com esse ego. Foi a primeira coisa que o Oscar falou para Deus. Vamos dividir as riquezas. Porque Oscar Niemeyer, quem o conhece, sabe que ele era um comunista radical. Lógico, era um cara muito inteligente, né? Um dos caras mais reconhecidos internacionalmente. Como a maioria dos comunistas, são muito inteligentes. Sol e Lua em Touro, Sol em Sagitário e Lua em Touro. Guardem bem isso. O amor dele à matéria e a capacidade de lidar com o concreto é a Lua em Touro. E o Sol em Sagitário projeta para o futuro. Olha a frase que ele criou. Reta é o caminho curto e direto entre dois pontos. Mas é a curva que faz o concreto, Lua em Touro, buscar o infinito, Sagitário. Nessa frase dele, ele falou da sua Lua em Touro e do seu Sagitário. Não é incrível isso? De um simples traço nasce a arquitetura. Quando as linhas são belas e surpreendem, ó Urano, a obra arquitetônica pode alcançar um nível superior de uma obra de arte. Foi o que aconteceu com ele. Ele é modelo de arquitetura para o mundo. Toda escola superior deveria oferecer aulas de filosofia e história. Assim, fugiríamos da figura do especialista que domina hoje. Por que as pessoas estão medíocres? Por que as pessoas apoiam partidos medíocres? Que só valorizam o ego? Porque são especialistas. Quanto mais especialista é o indivíduo, mais ele ignora tudo e só conhece aquilo. Quem é especialista é um boçal. É uma pessoa insuportável. E ele já apontava isso há muito tempo atrás. E ganharíamos profissionais de todas as áreas capacitados para dialogar sobre a vida. Ninguém hoje em dia questiona os fundamentos da existência, da vida, da espiritualidade. Quem faz isso, faz numa superficialidade enorme, que é o que a gente sempre critica aqui, que é o esoterismo burguês. É dondoca falando de espiritualidade. Não dá para aguentar uma coisa dessa, gente. Que horror! A humanidade precisa de sonhos, Niemeyer, para suportar a miséria. O ser humano, todo mundo fecha os olhos para a miséria que a gente vive. Hoje, a nossa miséria é afetiva, é psicológica, mais do que a material. Não há família hoje, ou raríssima família, que não tem problemas seríssimos, onde os filhos estão completamente perdidos. E todo mundo brinca, faz de conta que é feliz. Fazer de conta que é feliz? Que é isso? Que maturidade é essa? Para suportar a miséria, nem que seja só por um instante. A gente deveria ter a oportunidade de abraçar, beijar o milagre, saborear o milagre, nem que seja só por um instante. Esse é o tema do filme Blade Runner 2049, filme maravilhoso, que é um filme que fala sobre o impossível, acontecer o impossível. Por exemplo, uma máquina ter alma, ou uma máquina conseguir se reproduzir. Esse é o tema do filme.
O fogo divino de Sagitário encarna na chama-sangue vivificante. Por isso que Júpiter, regente de Sagitário, rege o sangue arterial, que é o sangue que espiritualiza. Contrário ao sangue venoso, que é o sangue que densifica, que é venéreo, que transporta o desejo pecaminoso, cheio de lascívia, cheio de pornografia. Grandiloquência artística. Então, Sagitário é aquele que quer romper, quebrar os limites. É parecido, em certo nível, com Aquário e Peixes. Para isso, vamos citar um compositor francês chamado Hector Berlioz. Hector Berlioz tem um mapa muito curioso. Ele tem Lua, conjunção Netuno, em Escorpião, enorme sensibilidade musical, e Mercúrio, conjunção Marte, conjunção Sol, em Sagitário. Ele era mega exagerado, era megalomaníaco. E muitas charges da época que ele compunha mostram ele querendo orquestras com 200, 300 músicos, botando passarinho, canhão. Ele queria colocar toda a natureza na orquestra. E era ridicularizado por causa disso. É essa coisa sagitariana, de expandir sem limites. E ele compôs uma música chamada Sinfonia Fantástica. Olha que engraçado, né? O Hector Berlioz. É uma das mais importantes obras e uma das mais famosas desse compositor. E ele era tão exagerado que ele passava a necessidade material. Ele gastava tudo que tinha. Um outro compositor extremamente generoso, chamado Franz Liszt, foi tutor do Berlioz. Bancou muito da vida e possibilitou que ele pudesse compor, sem se preocupar com a sobrevivência. Esse mesmo Franz Liszt foi muito amigo de Richard Wagner, o principal compositor de música clássica para a Escola Rosa Cruz. É o mais importante. Richard Wagner foi amigo de Nietzsche durante muito tempo, e Liszt também ajudou muito, até materialmente, Wagner, que também era muito exagerado. Tanto que Wagner casou com a filha de Liszt, né? Cosima Liszt. Olha que relação interessante, espiritualmente falando. Ativismo de Sagitário. Como é um signo de fogo, ele precisa estar em movimento. Ele porta esse desejo de não parar, de explorar novos ambientes, novas terras, novos horizontes. Então, a oração de Sagitário é: a terra é meu lar, a vida, minha religião, a liberdade, meu ofício, o infinito, meu ideal. Maria Gabriela, para de ficar sentada e vem ajudar a gente aqui. Você que tem Marte conjunção Urano a 1 grau de Sagitário, como que é esse seu desejo de infinito? Explica pra gente. É sempre grande, né? Principalmente quando se é mais jovem e percebe-se que tem tanta tristeza no mundo. Então, quando eu tinha uns 20 anos, 22 anos, até talvez os meus 30, eu era tomada por um idealismo até estúpido, né? Então, tipo, vamos mudar o mundo, né? O mundo precisa ser mais justo, as pessoas precisam entender coisas para serem melhores. E eu era muito, muito idealista. E aí se percebe, né, que a pessoa, quando realmente é jovem e é idealista, é a prova de um coração bom, né? Eu tenho muitos amigos assim.
mas que chega um momento que você percebe que a única coisa que pode realmente mudar o mundo é as pessoas fazendo reforma íntima. Como você disse, partido. Partido é sempre partido. Sempre já começa quebrado, porque está partido. Né? Então, sempre que você arrume alguém com um discurso político, com algo dizendo isso vai resolver o problema, porque isso é a salvação, desconfia. Eu fui para uma faculdade, para uma graduação de Relações Internacionais para estudar política. E estudando política, eu percebi que a resposta jamais será política. A resposta é íntima, é reforma íntima. E aí eu percebi que a maioria das pessoas não estão afim. As pessoas têm muitos problemas de cunho emocional, de cunho infantil. Na verdade, estamos falando de um mundo que tem problemas nas pulsões de desejos. Todo mundo só quer. Né? Quer comer mais, quer consumir mais, quer ser rico. Todo mundo tem esse desejo de consumo, que é um desejo erótico, descontrolado. Então, qualquer discurso político é inviável no mundo desse. Qualquer discurso, por mais justo e belo e bonito e verdadeiro, vai ser utilizado para enganar você. Né? Então, não funciona. O que funciona, ficando velha, percebi que é tudo bobagem. Tudo bobagem mesmo. Você deixou de ser idealista? Talvez não. Talvez eu tenha me tornado religiosa. Oba! Aí sim. Obrigado, Gabi. Nós já recomendamos aqui, mas voltamos a recomendar. Oliver Sacks, um pouquinho antes de desencarnar, deixou uma carta. Está na internet. Tipo uma carta-testamento para a humanidade. Vai um pouco na linha do que a Maria Gabriela falou. Vale a pena ler, é curtinha, mas é linda demais. Então, Sagitário, o 9º signo, de natureza ígnea, imutável, ele representa aquela recomendação do mestre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que projeta para cima, para a vida num plano superior. Não que esta seja inferior. Essa daqui é maravilhosa, ninguém está desvalorizando, desqualificando a vida na Terra, mas é uma vida mercurial. Aqui a gente aprende a falar, trocar, negociar, convencer o outro, ser convencido. Agora, existe um outro plano de consciência e de percepção, onde a verdade é pura luz. Beber dessa verdade luminosa é o elixir da vida, é delicioso. Outro grande gênio que mudou a história da humanidade, Einstein. Desculpa. Einstein não é sagitariano. Ele é pisciano. E, pasmem, ascendente Câncer. Mas, olha que interessante. Ele tem Júpiter em Aquário na casa 9, que é a casa de Sagitário. E o que o torna genial, além do conjunto do tema natal? Roda da Fortuna, conjunção Mercúrio, conjunção Saturno. Em Áries, intuição. Então, uma pessoa que tinha um clarão de consciência, aonde há alguma verdade superior, a verdade que liberta, se manifestava para a consciência dele. Mas o Júpiter na casa 9 é sensacional. Bem-aventurados aqueles que têm Júpiter na casa 9. Então, a chama é a passagem da potência para o ato. A chama é aquilo que a gente vê, não é o fogo. A chama é a vestimenta do fogo. É quando o espírito já está em plena manifestação.
ele sai da potência e passa para o fenômeno, para o acontecimento, para o ato. A chama é fluxo e pode até apagar, até esmaecer, mas o fogo, que é espírito, vontade, jamais morre, é inextinguível. Essa vontade de potência, que Nietzsche trabalhou muito bem, a vontade de potência, que nós devemos conhecer e estudar. Por isso que nós aqui recomendamos Nietzsche, porque Nietzsche é um ser, como ele tem ascendente escorpião, ele é um ser que tem a coragem absoluta de metralhar o Ocidente. A frase mais famosa dele é que nós, no Ocidente, matamos Deus. Olha onde nós chegamos, a ponto de matar Deus. As religiões matam Deus. E ele teve coragem de dizer isso. Assim como a psicologia mata a alma. Nós matamos tudo. Então esse corcel de fogo, esse cavalo centauro que rodopia, que dança, a dança do fogo, é um estímulo para a elevação espiritual. É o potro selvagem, a mais fascinante das aventuras é viver sabendo que não há fronteiras para quem sabe viajar. Maravilhoso, né? Aprender a viajar. Doutora Cristiana, vem aqui, você vem colaborar, que meu salário é mínimo e eu não estou a fim de trabalhar muito. Você tem uma filha com ascendente sagitário, não tem? Tenho. É fácil educar uma menina de ascendente sagitário? Como que é tentar ensinar ela a saber viajar? Você acha que ela já aprendeu a viajar ou ainda não? É adolescente, né? Adolescente não quer saber de aprender nada. Muito difícil. Os signos de fogo são todos difíceis de educar. Você ter filhos com signos de fogo, eles querem se impor e querem te desafiar o tempo todo. Então, o que você vai tentar ensinar para eles, eles vão querer fazer o contrário, na verdade. É tudo mal visto o que você vai querer passar para eles. Então, por que você não usa a estratégia geminiana de falar o contrário para ele e assim ele faz o que você quer? Porque eu não sou geminiana e não tenho nenhum planeta em gêmeos. Para mim é difícil fazer isso. Mas se você acha, porque ela tem um triângulo de fogo, né? Tem um maravilhoso. triângulo de fogo maravilhoso. Espero que algum dia seja acionado esse triângulo para um bem maior. E você acha, pelo perfil de personalidade dela, que um dia ela vai descobrir o mundo, que o mundo é uma esfera e que ela pode ir para qualquer lugar o tempo todo? Se ela encontrar um caminho espiritual, e eu não tento impor o meu, não forço nada, só digo que é importante encontrar um caminho espiritual, sim. Porque se não encontra, o que vai acontecer? O Sagitário, que é metade humano e metade cavalo, está no ascendente, normalmente vai ficar no cavalo. Vai ser um animal a vida inteira e dedicado aos desejos inferiores. Então se acontecer isso, você tem que levar ela numa escola de equitação, é isso? Desculpa a piadinha, eu Cris. acho que uma mãe tem que sempre orar. Orações de mãe, principalmente para Maria, e pedir para que sejam encaminhados, né? Os adolescentes não escutam a gente. E os sagitarianos, eles são também muito donos da verdade, né? São muito impositores. Parecido com o leão, de certa forma. De certa forma, bem parecido. E ela ainda tem lua em leão, então é um desafio bem grande. Obrigado, Cris. Eu que Desculpa agradeço. tocar em assuntos pessoais, Imagina, mas eu não aguento. podendo ajudar, se servir para ajudar o próximo, tá valendo. Ok, valeu. O fogo combate a tendência inercial da água e da terra. Quem tem muita água e muita terra tem tendência a permanecer sempre igual. Então, os signos de terra, que vocês sabem bem, touro, virgem, capricórnio, os signos de água, câncer, escorpião e peixes, escorpião um pouco menos, eles tendem a se acomodar no modus operandi. Eles adotam uma maneira de ser e tendem a viver dessa maneira a vida toda. Maria Gabriela, você que é virgem capricórnio e tem lua em água, Júpiter em água, em escorpião,
Você tem uma tendência a morrer na padaria? Tenho sim. Tudo que é confortável, a gente leva um tempo enorme para tornar aquilo confortável. E depois vem alguém falar, você precisa sair da sua zona de conforto. Meu, você levou 20 anos para conseguir alguma coisa de conforto? Como assim abandonar isso agora? Mas é isso que vem como desafio quando você se propõe a ter uma vida crística, né? A gente tem que sempre lembrar do cuidado da gente não ser tomado por fariseu. Porque quem é virgem ascendente Capricórnio está nessa figura, né? Daquela pessoa que dita a norma, regra para os outros, né? Uhum. E que o próprio Cristo chamou do quê? E que patrulha, além de tudo. Isso. Como que Jesus Cristo chamou essas pessoas? Hipócritas. Serpentes. Sepulcro caiados. Sepulcro caiado. Né? Tem vários adjetivos. A única vez que Jesus ficou muito bravo foi com essa turma. Jesus comeu com os publicanos, né? Com os cobradores de impostos, com as prostitutas, mas com os religiosos, Jesus Cristo foi duro. Ou seja, Jesus Cristo já indicou que o lugar aonde Deus com certeza não está é na igreja. Pois é. Então, nesse papel de virgem ascendente Capricórnio, que é a própria figura arquetípica de um fariseu, estou eu. Certo. E isso é muito, muito curioso para minha alma. Então, eu estou sempre vigilante, no sentido de, principalmente, respeitar a demanda do outro. Porque senão eu já venho com uma regra, com uma norma, porque segundo fulano de tal, né? E isso a gente se torna inconveniente. Então, além de você ser protocolar, você tem uma tendência a colocar um protocolo em cima da cabeça das pessoas. É claro, é uma ética aristotélica das virtudes. Sim. O tempo todo que me consome quem está do meu lado. Então, a gente precisa ser treinado e se observar o tempo todo, para não ser inconveniente. Obrigado, Gabi. Show de bola. Sagitário é internacional, cosmopolita, policultural, vive animado por múltiplos interesses, polivalente, parecido com Gêmeos nesse sentido. Mas ele tem inclinações faustianas, devido ao extremo exagero. E aí que a vida do Sagitário pode virar um inferno, como virou a vida de Fausto, que se tornou amigo íntimo de Mefisto. Sagitário pode apostar tudo e converter dons, virtudes, riqueza e graça em total desventura. Ou seja, quando a graça vira do avesso e se transforma em desgraça. Sagitário é o signo que mais corre esse risco, porque ele é autoindulgente, parecido com o leão também. Como é ele que está fazendo, vai dar certo. Como a Cris falou, ela tem uma certeza que vai dar tudo certo, por isso que ela se dá o direito de ser sem noção, porque ela faz uma grande besteira e Deus ampara. Então, é quando a bênção pode ser perigosa se mal usada. Você fica acostumado em ser abençoado e fica forgado. Sagitário sem norte, sem orientação espiritual, como também disse a doutora Cristiana, desperdiça a vida com mirabolantes rotas de fuga, desgasta a saúde física, mental, espiritual, em interminável errância, que acaba redundando num nômade rumo ao nada. Quer tudo e chega ao nada. Olha que coisa maluca isso. Muito bem, pessoal. Obrigado, meninas. Obrigado, gente. Prosseguiremos o conteúdo na reunião de número 50 e desejamos a todos um ótimo final de domingo e que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.
Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.